Para você que chegou agora, hoje o nosso tema é tireoide. E quem está conosco é a doutora Cláudia Fuli, endocrinologista. Nesse bloco nós vamos falar sobre o hipertireoidismo. Doutora, no bloco anterior a gente falou as sensações que a hipertireoide causa, que são os desânimos, os cansaços, até a depressão pode aparecer em alguns casos. E no hiper, como que funciona isso? É igual? Não, aí é tudo ao contrário, né? Uma você tem a falta de hormônio, que é a causa principal que eu expliquei, né? Que é um anticorpo. E normalmente quem tem esse tipo de doença tem que tomar o remédio o resto da vida, porque esse anticorpo ele fica na memória do organismo. E não tem cura então, né? Não. Nem para nenhuma das duas situações. No hiper você tem, só que no hipertiroidismo também é uma doença autoimune, a principal causa, né? A gente tem outras causas, mas a mais comum. E essa doença autoimune, como eu expliquei no hipo, você também tem um anticorpo, só que esse anticorpo, ao invés de destruir a glândula, ele estimula a glândula a trabalhar em excesso. Ou seja, a sua glândula ela vai estar produzindo um excesso de hormônio. Mas é o anticorpo. E esse anticorpo ele pode ser comum. Ele pode uma hora estimular e uma hora ele pode inibir. Então o mesmo anticorpo ele pode causar tanto o hipo quanto o hipertiroidismo. Isso depende de cada pessoa, do que ele carrega de genética, a gente tem até pacientes, depende muito dessa genética, de predisposição mesmo, né, familiar. E a gente tem vários pacientes no consultório que às vezes estão tomando remédio para hipo, daqui a pouquinho eu já tenho que passar para o hiper, depois eu volto para o hipo de novo. Quer dizer, isso um único anticorpo, ele pode estimular ou pode inibir a glândula. Mas isso não é que acontece em todos os casos, né? Não. Isso são alguns casos que a pessoa pode sofrer essas alterações. Na maioria, assim, a doença ela fica bem definida. Ou você está no hipo ou você está no hiper. Mas é bom chamar a atenção porque isso pode acontecer. Quer dizer, a pessoa ela tem o hipo e de repente passar a ter o hiper ou vice-versa. E essa questão do ganho e da perda do peso, isso com controle do endocrinologista, isso dá para a pessoa regular? Regula. Certo. Porque, na verdade, as pessoas, elas gostam de colocar a culpa no ganho de peso em alguma coisa. Certo. Ou no açúcar, no excesso de comida. Ou na tireoide, tadinho. Eu falo que a minha tireoide ela é a mais detonada. É mesmo, as pessoas costumam mascarar isso. Realmente faz perder peso. Certo. Tanto é que antigamente eles colocavam em fórmulas, né, absurdamente, mas colocavam nessas fórmulas para emagrecer o hormônio tiroidiano. Por quê? O hormônio tiroidiano ele vai acelerar o seu metabolismo. Certo. Isso aí não tem dúvida nenhuma. A falta do hormônio, ela desacelera? Desacelera. Mas se você controla, se você está ingerindo, né, está repondo esse hormônio, está controlada, normal. O seu metabolismo fica como se você não tivesse doença. Certo. Mas aí você tem que fazer o quê? Alimentação saudável, atividade física. Então, isso não tem jeito. Então, às vezes não é o problema da tireoide em si, é a falta do exercício e a falta de alimentação adequada. Você falou aí de questão de hormônio. E pessoas que têm tireoide e costumam ingerir outros hormônios ou fazer uso de anabolizantes, essas coisas que misturam muitas situações. Isso tudo pode interferir. Interferir tanto, né, no tempo de ação de um hormônio ou de outro, entendeu? Porque então, pode às vezes, os hormônios... Não é muito aconselhável, né? Ou então você fazer com orientação médica. Certo. Mas porque um hormônio acaba interferindo no outro, E como é que faz pra gente saber? Existe algum teste, algum exame pra gente saber que tem a tireoide? O exame que a gente faz é um exame bem prático, né? Você nem precisa de jejum, que chama-se TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, né? Então essa sigla TSH... E ele vai te mostrar se sua glândula está funcionando ou para mais ou para menos. Certo. E tem algum nível que ele tem que ficar? O normal é em torno de 0,5 até 5, né? Então, ele variando dentro dessa faixa, você está dentro do normal. Se você tiver acima de 5, você tem o hipotiroidismo. Certo. Se você tiver abaixo de 0,5, normalmente fica em torno de 0,01, 0,002. Se tiver muito suprimido, que a gente chama, você tem o hipertiroidismo. Então tem que ficar entre 0,5 até 5 para ficar. Tratamento, ele é básico, específico ou é específico? O tratamento é bem específico. No caso aí do hipertiroidismo, que você tem um excesso de hormônio, a gente dá um remédio para frear a glândula. Então, um remédio que vai inibir a produção do hormônio. Certo. No caso do hipo, você vai repor o hormônio. Então, se você tratar errado, você pode piorar a condição do paciente. Entendi.
né? Porque você vai estar inibindo. Se você já não tem hormônio, você vai inibir mais ainda, imagina. Isso nesses casos que a pessoa trata erradamente, pode levar a outras consequências, alguns problemas assim, ainda piores? A gente tem casos raríssimos, mas tem caso de coma por causa da falta do hormônio tireoidiano. É mesmo? Ninguém vive sem o hormônio da tireoide. Porque ele organiza, se você não tivesse, né, se a gente não tivesse esse hormônio, né, se a farmácia não fizesse esse hormônio, a gente não conseguiria sobreviver. Como quem antigamente tinha diabetes, no caso da criança, até 1924 morria. Era o diagnóstico. Nossa. Assim, você tem diabetes, você sabia que você vai morrer, porque não existia insulina. Sim. Aí a insulina foi descoberta em 1924, começou a ser produzida em larga escala e hoje o diabetes, quem tem diabetes tem uma vida normal e uma sobrevida muito grande. Agora, o problema da tireoide é esse. Se a gente não tivesse esse hormônio, a gente não conseguiria sobreviver. Então, é um hormônio essencial. Se você não tem, você tem que repor. Tem que repor. Essas pessoas que estão sofrendo com um problema, né, nessa glândula, para o trabalho, para a escola, isso atrapalha? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, você está com preguiça, mas às vezes a pessoa realmente está... No caso do hipo, atrapalha. Impossibilitada. Porque assim, você fica mais desanimado. Você não tem mais o hormônio que dá, né, aquela sinapsezinha, né, que dá aquele ânimo todo, que te dá um pouco de energia. Então, assim, você fica mais lento. Mas se você começa a repor e os seus níveis hormonais voltam ao normal, isso aí tudo melhora. Certinho. O papo tá super gostoso, mas a gente vai fazer um intervalo. Rapidinho a gente volta.